Reparação histérica. Reparação histérica. Olá a todos que estão aqui, os histéricos amados deste programa, que já é um grande sucesso nacional e internacional. Já sei que tem pessoas em Portugal que nos amam. Então, um beijo para Portugal. E como vocês estão, Mili e Manu? Bem, eu tô bem. E você, Manu? Eu acho que eu tô bem, sim. Tá bem, tá bacana. Não tem do que reclamar, é sobre isso, entendeu? Tamo junto. É sobre. É sobre e tá tudo bem. Teve uma época que falava, né? É sobre e tá tudo bem. E eu me irrito muito com frases que são de uma ou duas, ou até mesmo 3 gerações depois da minha. Já tem 3? Não, acho que só tem 2 depois da minha, né? E aí eu me irrito por um tempo, quando eu vou ver, eu tô falando igual. Eu me irritava muito com o real. Vamos real? Não, vamos real, é real, real. E agora eu falo real o dia inteiro. Simples assim é uma que me incomoda um pouco. Simples assim. Simples assim. Eu me irritava muito com esse e tá tudo bem, e tá tudo bem. Bom, vamos aquele comecinho que a gente faz para dar uma esquentadinha, contar as últimas novidades. Eu vou contar que estive na casa de Janja, na casa presidencial, na casa de Lula, na casa de Janja, que é o Palácio da Alvorada, e que estive lá e foi de grande emoção para mim. Eu tenho um programa na Folha de São Paulo chamado Se Ela Não Sabe, Quem Sabe, que entrevista mulheres com mais de 50 anos, que conversam, falam um pouco sobre suas vidas. E aí convidei ela falou, quando eu estiver em São Paulo, eu gravo, eu te dou a entrevista, tal. Isso eu falando com a assessora dela, Tainara, que foi maravilhosa e me ajudou muito nessa. E aí a Tainara falou, mas olha, a Janja está te convidando para vir aqui. E aí primeiro eu fui de manhã no Palácio do Planalto, fiquei a manhã inteira ali tentando conhecer Lula. E falavam assim para mim, agora ele vai te receber para uma foto. Ai meu Deus, é agora, porque eu nunca vi ele pessoalmente, né? Aí vinha alguém, entrou um ministro no gabinete dele. Agora ele vai te receber para uma foto. Ele acabou de atender uma ligação de emergência. E nisso foi a manhã inteira e não consegui ver o Lula. Mas já sei que quinta-feira ele estará em São Paulo e eu vou lá tentar vê-lo. Sobre Janja, para eu não me alongar muito, não conhecia pessoalmente e me pareceu... Ela sacaneou o meu vestido, que dava para ver minha calcinha. E nisso a gente já agarrou ali uma intimidade. Eu falei, veja bem, não tinha percebido até então, mas eu estou nua na frente da primeira-dama. Ela falou que as melhores amigas dela são as assessoras dela, que é difícil lá para ela o ambiente. E me pareceu uma pessoa muito apaixonada assim, pelo Lula. Ela fala, ele vem almoçar aqui todo dia comigo, ele vem. Aí falam que é porque eu mando nele. Não, é porque ele já é um cara de quase 80 anos, a gente quer curtir cada segundo juntos, a gente não sabe quanto tempo a gente tem, então a gente quer almoçar. E me pareceu, assim, muito apaixonada, assim. E me pareceu uma mulher... Falou sobre as falas machistas do Lula, para quem quiser ver o programa na sexta. E me pareceu uma mulher meio carente de bons afetos, de amigos, sabe? E eu simpatizei muito com ela, ela foi muito generosa. Ela falou da infância, da adolescência, da vida com o Lula, da dificuldade em fazer amigos lá. Falou da vontade que ela tem de ir para um samba, mas fica presa lá. Então, ouçam, sexta-feira sai, no podcast Se Ela Não Sabe, Quem Sabe, da Folha de São Paulo. E aí, queria ouvir vocês, o que fizeram de bom aí no fim de semana, nos últimos dias? Bom, eu fui para a Serra da Mantiqueira achando que ia te ver, mas Janja te roubou de mim. Exato, então... eu ia para esse evento e tive que ver Janja. Exato. Mas foi uma feira... Vocês querem me ver feliz? Me joga no meio de uma feira de livro. É bom eu demais, fico né? radiante. Gente, é maravilhoso. Encontrei Jamil Chad, jantei com Jamil Chad, um fofo, conheci o Milton Ratum. E fiz uma mesa com a Bianca Santana, que eu amo de paixão. Ela é maravilhosa. Ela é incrível. Com mediação da Jéssica Balbino. Gente, foi tudo, assim. Por isso que eu tô radiante, assim, eu tô muito feliz, sabe? Essas feiras me revigoram. E a gente fala, se der tempo, a gente fala um pouquinho da Janja e do seu programa maravilhoso, que só entrevista bruxas. E você, Manu?
Eu tô completamente humilhada, cara. Eu não conheci Primeira-Dama. Eu não conheci Não Milton jantou com Ratum. Jamil, Chad. Eu não coisei em mesa com Bianca Santana. Então, assim, o que eu posso dizer? Eu fui ao teatro, fui ver a peça com a Renata Sorral, Vivo Dentro da Cabeça de Nossa, Alguém. já tá excelente. Muito bacana. Rastei chinela pela Lapa, fiquei bêbada, embriagada. Beijou na Passei. boca? A gente tenta trazer Beijei uma... na boca, beijo na boca, beijei nos lábios de um E homem. foi legal beijar um homem. Foi beijo de língua, beijo francês. Beijou de língua, então. Rolou. Beijei de língua. E então foi um fim de semana legal, mas agora eu já tô repensando aqui um pouco, porque eu não conhecia E a o seu Janja nem o Milton curso... Ratum. E o seu curso já começou, já tá rolando, Manu. Já começou a gente grava E pode- podcast no mesmo dia que eu dou as aulas, eu fico assim, ó, cabecinha que tá Doidona. 1000. Então, Sim. quem entrou, agora é só no próximo, não dá pra Só entrar... no próximo, exato, gente. Tá. Agora é torcer, rezar, comer, rezar e amar. Talvez aí no semestre que vem, ao que tudo indica, vai ter. Eu só não tenho data ainda marcada, mas vai ter Tá. pra E tem todas uma elas. tem uma fofoca aí que Humberto Carrão ia fazer seu curso. Ele Pois tá... é meu aluno, cara. aluno Você de tá Manu. brincando! Ele é seu aluno! Ele Pois está é. fazendo? Eu não sei porque ele tá fazendo a novela também. Então eu torço pra ele estar assistindo as aulas gravadas, que eu acho que a rapaziada e Entendi. os homens que estão aí no holofote, no olho do furacão, né, precisam dar uma olhada ali naquele conteúdo. Mas ele é um dos meus queridos alunos. Quem diria, né, cara? Quem diria? Quem diria? Então, assim, mais um ponto pra ele, né? Infelizmente, a gente não consegue bom. falar mal aqui de certos homens. Pois é. Não, impossível. Impossível. Vamos então ao maravilhoso tema, que é o seguinte, eu vou dar a real aqui, tá? Vou contar exatamente como aconteceu. Eu ontem fiquei afastada do nosso grupo de WhatsApp para temas, né? Elas estavam bombando já áudios, tema, e eu estava lá com Primeira-Dama. E aí fui só hoje de manhã escutar, e na hora que eu fui pro grupo de WhatsApp, eu pensei, eu vou lançar o tema Bebê Reborn, elas vão falar, ai Tati, pelo amor, não, Bebê Reborn não sei o quê. Quando eu vejo, tá lá bombando, elas falando de Bebê Reborn, só que falando de um jeito diferente de como eu tava pensando em falar, o que eu achei muito interessante, porque eu fiz uma crônica meio tirando sarro dessas histórias todas, de pai e mãe, entre aspas, né, brigando pela guarda do bebê reborn, mãe que leva o bebê reborn pro hospital porque tá passando mal, aí eu fiz a piada, puxa, ele devia estar sem respirar, não gostaram, me xingaram nas redes sociais. Mêsversário de bebê reborn, eu fiz uma crônica tirando sarro, mas Mili e Manu, que são pessoas mais intelectualizadas e interessantes do que eu, trouxeram o Legendários, que é assim, vai sacanear a mulher que tem o bebê reborn? E aí, por favor, eu gostaria que vocês agora dessem essa pedrada em mim. Que a gente tá aqui pra sacanear homem e não mãe de bebê reborn, mas eu já vou voltar aqui pra sacanear a mãe de bebê reborn, porque eu não vou me calar. Então Ô, vai. Manu, começa você. A Manu manda uns áudios, gente, que eu fico horas rindo. Então, Eu também. A Manu tem... Manu, começa você, Manu. O áudio é muito engraçado, né? Porque eu começo falando assim, tô aqui sentindo aquele salgadinho na boca de quem mordeu a língua, porque eu tava, não vamos nos submeter, ceder a falar de bebê reborn, só porque tá todo mundo falando de bebê reborn. Não Sim. quero falar de bebê reborn, mas assim, chega uma hora que não é exatamente sobre o bebê esquisito de silicone, né? Sim. É porque eu acho muito impressionante a aderência, como sai lambendo essa narrativa que no fundo quer dizer, olha como essas mulheres são loucas, olha como essas mulheres são infantis. Tirar a mulher de maluca, dizer que uma mulher adulta é infantil, gente, é a pedra fundamental da misoginia, né? Nessa ideia que se baseia a nossa queridinha ideologia patriarcal apenas. Então, se uma mulher adulta se comporta como uma criança, é porque a capacidade mental dela não é tão desenvolvida como deveria. Daí essa mulher é descredibilizada, inferiorizada.
E é ridículo? Mas assim, é um pequeno grupo. Se é um comportamento feminino que está sendo performado por mulheres, opa, não, então isso é coisa do gênero feminino. Aí cai na generalização Sim. absurda, É a né? mulher idiota, não é um grupo específico ali que comete o bebê reborn. Tá? Exatamente. Então esse assuntinho do momento vem sendo tratado como se fosse uma febre, um surto coletivo, cai até no lance da histeria, né? Que literalmente é mais velho que a Bíblia. Platão já falava 2.400 anos atrás que a mulher que não cumprisse com o destino biológico dela, ela ia acabar enlouquecendo, ia ficar doida. Daí vem os caras de extrema-direita dizer, viu, se tivesse tido um filho biológico, se tivesse um marido em casa, essa mulher não seria louca de pedra de crack. É o mesmo discurso. Como bebê Não tem reborn é coisa novidade. feminista. Aí de repente é coisa feminista. Você quer ser feminista? Também não quero ser bebê reborn também não. Então não tem novidade nenhuma aí nesse discurso de botar a mulher de louca, né? O patriarcado ele só vai mudando a embalagem, né? Então, gente, eu tenho medo de boneca. Bebê reborn é boneca, né, gente? Assim, eu tenho muito medo de boneca. Desde pequena eu tenho medo de boneca e traumas, porque me obrigavam a brincar de boneca. Eu detestava brincar de boneca. E uma vez eu quebrei uma boneca da minha irmã de propósito. E minha mãe ficou muito, muito brava. E eu acho que eu levei a maior bronca da minha vida, assim. Então, eu realmente não... Até hoje eu vejo boneca e eu me arrepio, assim. Eu não entendo brincar de boneca. Assim, eu entendo as pessoas brincarem de boneca. Não quero também me colocar contra a pessoa que brinca de boneca. Mas tudo isso para dizer assim, eu não entendo brincar de boneca pelo seguinte, de, assim, é óbvio que não é vivo. Eu não entendo, entendeu? Assim, o que é de plástico? Isso desde pequeno, eu só queria jogar bola e me enfiava uma boneca na mão, me deram um boneco que fazia xixi. De verdade, acho que minha mãe achou, ela não gosta de boneca, vai ver que ela gosta de boneco. Não gostava de boneco. O problema era o gênero da boneca. Exato, vou tentar um boneco, enfim. Aí eu ouço o bebê reborn pra cá e fico vendo aquelas fotos. É boneco, é boneca, né? É isso, é boneca de gente grande. Aí a gente entra nesse lugar. É óbvio que é ridículo. É ridículo, gente. Um monte de gente grande com boneca. É ridículo. Mas aí quando a gente vai olhar, estão de novo jogando a gente nesse lugar da infantilização. Porque vocês acham que vende mais bebê reborn ou bonequinho da Marvel que homem coleciona? Vende mais bebê reborn ou videogame que homem maduro fica jogando? Vende mais bebê reborn ou carrinho Matchbox que homem coleciona? Assim, a base da misoginia é a nossa infantilização. E é uma contradição porque a gente sai na rua com 11 anos e os nossos corpos são sexualizados. A gente deixa de ser criança muito antes do que a gente deveria. A gente deixa de ser criança na hora que alguém no metrô passa a mão na nossa bunda e a gente tem 11 anos. E a gente está com a nossa boneca na mão. A gente deixa de ser criança na hora com 12 anos, o pai da nossa amiga leva a gente para o quarto e abusa da gente sexualmente. A gente deixa de ser criança quando a gente está na feira com a mãe e o cara da barraca olha e sexualiza a gente. Então, a gente deixa de ser criança muito cedo na vida. Mas o processo de continuar infantilizando a gente, ele é eterno. Justamente para colocar a gente na mão de um cara que vai cuidar da gente. Quando, na verdade, os infantilizados são eles. Homem que fica jogando videogame, homem que coleciona Marvel, homem que tem quadros do Batman na casa dele, tem gente famosa que tem quadro do Batman na casa dele, que sai com roupa do Batman. Tem homem maduro que sai com roupa de Homem-Aranha, Batman. Então, assim, eles nos acusam de fazer o que eles fazem. Os infantilizados são eles, homens que não crescem, entendeu? Bebê reborn, quantas pessoas têm um bebê reborn, gente? Assim, quantas pessoas não sabe? Então tá bom. Então é um sintoma dessas mulheres aí que, sei lá, gostam ainda de brincar de boneca. Mas falemos dos caras, né? Que estão muito mais infantilizados que a gente. Não, e ouvindo a Amélie falar, eu fiquei pensando assim... então é estranho a mulher adulta brincar de boneca. Mas você dá pra uma menina de 2 anos, tá? Uma criança de colo, tá? Uma boneca de presente de dizer, toma, cuida da tua filha. Isso é normal, normal. A criança de colo, sabe nem limpar a bundinha dela, sabe nem falar, andar direito. Já tem uma bonequinha que é filha dela que ela tem que cuidar.
Então isso a gente naturaliza, isso é normal. Então não são essas mulheres adultas que são doentes, a gente vive numa sociedade doente. E eu acho que a gente tem que ficar ligada mesmo nesse papo, como se agora estivesse rolando um movimento de infantilização das mulheres. Agora, 2025. Gente, essa cultura da Isso. pedofilia, ela existe, sei lá, desde a antiguidade grega. Agora que eu tô dando curso, né, eu fico brisando muito nisso, nessa pesquisa que eu faço das ninfas, que é uma menina mulher que nunca envelhece, que tem corpo de mulher, que tem mente de criança, de como desde lá atrás essas representações, essa cultura da pedofilia influenciam o comportamento, a construção da feminilidade, os padrões de beleza, né? Então, desde cedo, é o que a Emily falou, as meninas elas são vestidas como mini adultas, são elogiadas pela aparência, ganham bonequinha de presente para cuidar. Daí essas meninas crescem, aí adultas são pressionadas a se adequar a padrões estéticos que infantilizam, que é magreza extrema, é pele lisinha sem marca de nada, de expressão de acne, é depilação total, que remete lá ao corpo impúbere, é nas roupinhas, é no jeito de se vestir, nas tendências de moda de estética, que agora tá todo mundo botando aquela maçã aqui do rosto protuberante, parecendo um felino de grande porte, porque é aquela bochechinha de criança, né? E então é uma loucura, né? E o que a Billy também falou sobre o videogame, gente, não tem como, porque essa febre de bebê reborn é uma projeção mesmo, né? Pelo tanto que as pessoas falam disso. Então parece que tem um contingente de mulheres adultas brincando de boneca. E, na verdade, quem tá obcecado pelo assunto é justamente quem tá se importando tanto com isso, repercutindo e transformando isso num surto. Entendeu? Eu não tenho nenhuma amiga que cuida de um bebê reborn, mas todos os meus amigos homens têm um videogame em Isso. casa. Exato. Todos. Se a gente for ver Exato. os números, assim, eu dei uma pesquisada antes de entrar aqui. Eu estudei, eu apurei. Que eu sou formada em jornalismo. Então, é papo de 80%, segundo algumas pesquisas, de homens adultos que jogam videogame. 1/3 de homens adultos que jogam videogame durante a semana, né? Aí também encontrei um dado que metade dos gamers no Brasil já são mulheres. Só que disso ninguém fala, pô. Né? Porque aí são unicórnios também, essas são invisibilizadas. E aí, cara, é complicado, né? Porque o que uma pessoa faz no tempo livre dela é meio que problema dela, né? Tem isso também. Eu, inclusive, defendo que a gente que é adulto pode ter um recurso de faz de conta, que a gente pode... Né? A gente não precisa perder nossa capacidade de fantasiar, né? De ter uma coisa ali para desopilar. É um lance terapêutico também, tem a coisa de agradar a criança interior. Eu que trabalho com criatividade, sou escritora, cara... Isso aqui, esse meu escritório é um estilo de brinquedo. Eu já entendi que eu preciso exercitar esse lado. Agora, depende da dose, né? O lance da cura do veneno. Se vira fuga da realidade, escapismo, desconexão, é uma merda, né? Vou trazer aqui contrapontos. Eu Mete concordo com bala. eu concordo com tudo que vocês falaram. Pelos olhos, à luz do feminismo, concordei com tudo e até a questão de ter tanta menina com anorexia, é um corpo que quer se manter, não menstrua, não desenvolve, né? Então é tudo muito sério esse lugar de infantilizar, né? De pegar a criança pequena, uma menina pequena e mandar ser mãe de uma boneca e depois quando ela tem 20, ela só esse olhar escroto masculino precisa que ela seja o mais infantilizada possível. Tudo isso eu concordei 100%. Mas trago outros olhares, assim, né? Então, por exemplo, eu que leio, estudo psicanálise, a minha filha muitas vezes pega a boneca dela e fica dando uns esporros na boneca e fica dando ordens na boneca, e eu vejo que toda a raiva que ela tá de mim, aquilo ajuda muito ela a se organizar. Então, ela chega da escola e eu falo... Não vai já deitar para ver TV. Você vai escovar o dente, vai fazer a lição de casa, vai pôr o aparelho, sei lá. Depois pode ver um pouco de TV. Não, eu tô muito cansada, eu quero ver TV antes. E tem toda essa negociação que às vezes dura horas. Aí ela acaba cedendo e obedecendo, faz lá a lição, barará. Quando dá umas 4, 5 da tarde, várias vezes eu passo pela porta dela, ela tá com a boneca assim. Você vai escovar o dente antes, sim. Você vai, ela revive aquilo, né? Então, a boneca também tem esse lado, para minha filha, pelo menos, né? Eu nunca dei uma boneca e falei, ó, toda mulher tem que ser mãe, cuide dessa boneca e não sei o quê. Inclusive, ela queria Tamagotchi na época, eu falei, você tá louca? Tamagotchi é carente, 3 da manhã, ele vai querer ser alimentado.
Não, eu falei, isso aí é que nem ter nenê pequeno, não vou deixar. Mas e não precisa ser uma boneca, às vezes é um ursinho, às vezes é um gatinho, às vezes é um cachorrinho, mas qualquer coisa que seja esse filhotinho, ela bota toda a questão, uma hora ela é a mãe, uma hora ela é a filha, uma hora ela faz uma escola inteira, são todos os alunos, ela é a professora, aí uma hora o boneco é a professora dela. Então, esse ambiente para fantasiar que vocês falaram é muito importante. Às vezes o boneco ocupa esse lugar da fantasia. Eu mesmo tenho um monte de brinquedinho na minha casa também e tal, então tirando a boneca desse lugar do seja uma fêmea para procriar no futuro e você joga isso em cima de uma criança de 5 anos, a parte lúdica, para usar essa palavra tão, né, ou brincar, ela é importante. Agora, eu escutei essa semana uma outra coisa que eu fiquei um pouco chocada, uma pediatra que eu sigo nas redes sociais dizendo que claro que a gente tem que tomar muito cuidado com o videogame, as telas, etc., mas é preferível para um adolescente, para uma criança um pouco mais velha, que ela possa, se for um videogame inteligente, que não tenha violência, que não seja uma repetição estúpida, mas esses que constroem casa, sei lá, que é mais interessante para o cérebro de uma criança do que ela ficar absolutamente imóvel vendo um desenho em que ela só recebe aquilo, que ela não interage. Achei aquilo muito estranho. Era a primeira vez que eu escutava sobre videogame sendo melhor para a cabeça de uma criança do que simplesmente ver um filme. Discordei um pouco, porque acho que depende do desenho do filme também, que às vezes, né, abre muito mais a cabeça do que um videogame, mas escutei esse lado. Mas tudo isso para dizer que a minha relação de bode extremo com o bebê reborn é porque eu acho que não é... Aí tem todo o machismo que vai falar, porque tem 5 doida com bebê reborn, a mulher está doida, isso eu concordo, né? Mas assim, essas histórias de casais, que não é só mulher, vamos lembrar que são casais que dão mêsversário pro bebê reborn, festa de 1 ano do bebê reborn, leva pro hospital que o bebê reborn tá passando mal, fazem parto de bebê reborn, até berrei agora. Eu acho isso. Eu tô apavorada com isso. Eu acho das coisas mais bizarras, porque aí não é deixar uma pessoa adulta brincar. É assim, baby, are you okay? Que nem diz a Manuela. Pelo amor de Deus, não leve seu bebê reborn para o hospital. Porque de fato ele tá morto mesmo, não vai adiantar. Ele é de plástico, ele não é um ser vivo. E aí eu fiz essa crônica, né? E entraram lá e falaram para mim: as mamães, deixem as mamães reborn em paz, porque já virou as mamães reborn. Né? Sei lá, eu acho que deve até ter começado assim, não tenho certeza, né? Às vezes um trabalho de luto, uma mãe que às vezes perde uma gravidez, e aí tem todo um trabalho junto com o psicólogo. Mas essas mulheres não estão brincando de bebê. Elas fazem aniversário de 1 ano para o bebê. Elas falam que são filhos dela. Elas fazem rede social do bebê reborn e posta todo dia o bebê reborn tomando café da manhã, o banho do bebê reborn. Aí começam a ganhar dinheiro com o Instagram do bebê reborn. Eu acho isso só não é mais doente do que a influencer que vive do dinheiro que ela ganha usando o bebê dela. Que aí eu acho que aí é sacanagem com o bebê de verdade, que eu acho bem pior, né? Aí mas, é um traço de psicopatia. O bebê é outra coisa. Essas influencers que já ganham dinheiro, já tem 6 patrocinadores e o bebê tá só na barriga, o bebê já nasce com 6 empregos. E tá só eu acho escandaloso, assim, né? Uma vez, minha filha tinha umas bonequinhas, eu não vou lembrar o nome agora, que eram as bonequinhas pequenininhas, assim, tão estilosas, elas tinham um cabelão, um oclão, umas roupinhas, tal, e minha filha ganhou uma de aniversário, e a minha filha, acho que era muito pequenininha e gostava mais de boneca de brincar, boneca de pano, que pode, sei lá, e ela não ligou para aquilo. Eu botei de enfeite aquilo, eu fiquei alucinada com aquela bonequinha, mas eu não passo o dia dando banho na boneca e vendo se ela tá respirando. Eu acho que essa galera é muito assustador pra mim, assim mesmo. Mas não tem nada a ver com feminismo, não tem nada... É que tem gente que é uma questão bem assustadora mesmo, assim. Não, eu acho que você tem razão. Eu entendo o que você fala, mas a minha crítica é a cobertura que a gente está fazendo de um evento que ele é muito específico.
E aí eu vou Concordo. fazer uma análise social disso, porque assim, por que a gente não fala da infantilização de homens maduros? Nunca vi uma matéria sobre a gamificação da vida de homens maduros. Nunca vi uma matéria sobre homens maduros que acham que Star Wars é um negócio assim, gente, eu quero o bastão. Os caras têm bastão. O bastão da luta de Star... Eles têm. Nunca vi essa matéria. Mas o bebê reborn, gente, assim, ó, a mulherada é isso aí, gente, é tudo Concordo. louca. Então, Concordo. a minha crítica não é, eu acho creepy, tá? Eu acho assustador. Mas eu já tenho um problema com boneca. Então, para mim, fica quando eu vi o nascimento de um bebê reborn, eu fiquei olhando para a tela e pensando, o que é isso? Do que se trata? Eu não estava entendendo. Eu lembrei de uma história que a minha mãe, uma vez, ela me pediu para comprar. Eu tenho sobrinhas que são gêmeas. E eu nunca dei boneca para ninguém. Mas a minha mãe queria, porque queria dar 2 bonecas para elas. Eu fiquei puta de ter que comprar aquelas bonecas na internet, né? Aí eu falei, e ainda tem assim, só tem boneca branca, só tem boneca branca. Aí eu entrei no site, e o site era enorme, um site gringo. E aí eu comprei uma boneca negra e uma boneca indígena. Não falei para minha mãe. E mandei entregar na casa dela, achando que a minha mãe ia achar, mas eu nunca vi boneca negra e boneca, sei lá, né? E a minha mãe me ligou e ela falou, você me mandou uma boneca, abri aqui uma boneca negra e uma índia. E eu assim, na hora que ela falou, eu estava preparada já para brigar com ela, então eu não consegui. Indígena! Eu falava para ela, indígena! Ela falou, foi o que eu falei. Ela não achou ruim, sabe? Mas eu já queria brigar com ela porque ela me fez comprar as bonecas, então eu fiquei corrigindo o índia dela, mudando para indígena. Mas enfim, ela deu as bonecas lá e todo mundo amou as bonecas. E eu que tive que comprar. Foram as 2 únicas bonecas que eu comprei na minha vida. Agora, o que eu acho desse sintoma? Para mim é um sintoma, né? O bebê reborn. Tô vendo também homens brigando pela guarda, assim. Exato! Parece que eu tô numa lua de Urano. Nem sei se Urano tem lua. Bom, ontem eu estava vendo aquele programa do Greg com o João Vicente. E eles disseram, eu acho que foi a maquiadora, acho que é a Vanessa, a maquiadora, Sim, que falou sim. que perguntou se bebê reborn era filho de Dildo. Muito bom. Bebê de Muito borracha, bom. filho do pau de borracha. A crônica que eu fiz era isso, eu falava, eu tenho vários pênis reborn na minha casa. A crônica que eu fiz era tirando sarro, era justamente isso. Mas toda essa mimes, essa brincadeira de faz de conta, né? Ok, eu fiz um mêsversário pro meu bebê reborn. Essa mulher, por sorte, ela não é sua amiga, né? Então, você não tá sendo convidada para mêsversário de bebê reborn, para parto de bebê reborn, para chá de revelação de bebê reborn. Essas pessoas, elas têm dinheiro para comprar o bebê reborn, que não é barato, e os enfeites da festa estão movimentando a economia, estão fazendo a coisinha delas e na delas, né? Então, assim, eu não consigo me irritar tanto porque é só o meu algoritmo já entendeu que não é minha parada, né? Então, o que ela tá fazendo ali é muito... É doido porque não é um movimento ideologicamente, né, embora tenha valores, a coisa da mãe, né, tão perigoso quanto Legendários, né, que se baseia numa ideia de masculinidade que oprime necessariamente o gênero feminino. Exato. Agora, é inofensivo, né? é meio um inofensivo, sintoma, mas é inofensivo. porque fica essa coisa assim, essa revolta de trata pet que nem filho, trata carro que nem filho. Tem homem que trata o carro que nem filho, né, gente? Sim, Opa. sim, sim. É ridículo. Tratando boneco que nem filho, que ridículo. Mas por quê? Porque a gente é obcecado pela ideia que a mulher tinha que estar cuidando de criança. Não tô falando que é por isso que a Tati tá com raiva, porque é ridículo, é revoltante, é tipo... Mas é como essa pessoa tá gastando o tempo livre dela. Provavelmente ela é funcional, né? É que eu acho que tem uma coisa específica aí, que é assim... É sabido, historicamente, e a gente tá aqui justamente para reforçar esse estigma, que o homem é mais idiota que a mulher. Então, assim, é sabido que tem mais homem incapacitado ou gostando de ser incapacitado para se relacionar de verdade, para ter relação, porque fica lá com os bonecos dele, com os videogames. Tem muito mais homem fazendo isso do que mulher. Mas especificamente, você nunca vai ver um idiota chegando num hospital com um boneco Marvel, dizendo ele não respira.
Então tem algo muito específico, porque o bebê reborn é uma galera que acredita que ali tem um filho mesmo. E não é só mulher, eles vão em casal. E aí eu acho que vocês são pessoas mais espiritualizadas, porque isso realmente me irritou muito. Porque assim, principalmente quando vai e faz rede social. E tem uma amiga minha falou um negócio pra mim assim, que bom, e é um comentário escroto, mas eu confesso que eu ri. Que bom que eles têm bebê reborn, porque são pessoas tão malucas que se fosse um filho de verdade, talvez fosse perigoso, né? Mas enfim. Não, mas é que eu acho que tem muito homem que tem lá a espada do Star Wars, ele acredita que ele é o Que ele integrante tem o do poder. Jedi, exato. Então, gente, assim, eles nunca fizeram uma matéria sobre isso. E eu Entendi. acho que o bebê reborn, gente, assim, ele não erra, né? Ele não dá trabalho, ele não vai ter uma crise respiratória, embora a mulher tenha levado ele lá. Eu acho que é uma necessidade também da gente ter controle sobre tudo. A gente é a sociedade do control freak. A gente acha que a gente tem que ter, para ser bem-sucedido, a gente tem que ter controle sobre tudo, como se a gente fosse uma planilha, como se a gente não se afetasse. Como se a gente não fosse seres que vivem em relação. Como se não fosse dar ruim, como se a gente não fosse quebrar. Acho que é um sintoma disso, sabe? Junto com essa obrigação da mulher ser mãe, vai ser do jeito que for, e aí tem uma válvula de escape, aí fizeram esses bebês ultra realistas, essas coisas assustadoras, medonhas. Nossa, Se eu vir nossa. um bebê reborn, eu vou sair correndo. Para mim, bate num lugar muito estranho. Eu acho que pra mim irrita mais do que pra vocês, talvez porque eu passei todos os perrengues de ter um bebê real. E aí tem uma coisa assim, uma vez eu li uma matéria, não lembro o que era, triste, assim, triste, de uma mulher. Vou baixar muito agora a energia aqui, porque é bem triste o que eu vou falar. Uma mulher que ficou psicótica, teve uma depressão pós-parto muito violenta, que não foi cuidada, uma mulher da periferia e não teve o privilégio, e é tristíssimo isso, de poder olhar para a depressão pós-parto bem grave que ela teve. E ela tentou dar banho na criança e tentou alimentar a criança e tentou pôr roupa na criança e a criança estava dando muito trabalho, ela matou a criança. Ela estava psicótica, por causa não que a depressão pós-parto esteja relacionada a ficar psicótica, mas nesse caso ela ficou psicótica. E depois ela falou, eu só queria poder dar banho na criança, pôr a roupa na criança e dar comida para a criança. Eu queria poder cuidar e a criança não estava deixando. E ela psicótica, extremamente cansada, doente, né? E aquilo foi uma dor para mim, porque assim, quando você tá exausta, logo que o bebê nasceu, e você quer poder fazer, só que às vezes a criança está se debatendo, e esse é o perrengue, tá vivo. O perrengue é esse, entendeu? Então, acho que esse meu pavor do bebê reborn é porque isso me lembrou muito essa história que me marcou, que é uma história muito triste, sabe? E aí vão me xingar pra cacete quem defende as mães reborn aí. Mas, de fato, é um negócio que pra mim é muito assustador. Até porque tem uma lá que fez aniversário de 1 ano do bebê reborn, de 2 anos, de 3, de 4, de 5. O que ela fez com os outros? Porque, assim, vamos combinar que de 1 ano ele não cresceu pra 2. Porque ele é um bebê de plástico, né? Então, assim, quando ela faz a festa de 2 anos, ela jogou fora o bebê de 1. Esse bebê que ela amava tanto, porque ela já estava fazendo o aniversário de 7 anos da criança reborn. O que ela fez com o bebê de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ela foi matando o bebê reborn todo ano. É muito assustador isso para mim. É algo que me parece cruzando uma fronteira de algo que não é só uma brincadeira, tem algo ali muito sério psiquiátrico. Só que a pessoa fez um Instagram e fica o dia inteiro mostrando aquele bebê e tem gente que entra lá e fala: "Ah, que lindo". Acho que eu não sei, me parece que é a sociedade não levando possibilidade de tratamento para algo que é escancaradamente problema de saúde mental daquela pessoa. Só que ele tá no Instagram ganhando publi e recebendo like. Então é como algo que é uma pessoa que precisa de ajuda, que na verdade
tá ali mostrando aquilo como uma grande festa normal da vida, entendeu? É assustador para mim nesse lugar de, puxa, ali tem uma questão séria de saúde mental que está sendo retratada como algo, uma febre aí normal, legal, sei lá, me parece muito, é muito assustador, assim. É porque você trouxe uma questão muito grave de saúde mental, que é a depressão pós-parto, que esse exemplo que você trouxe era de uma mulher periférica, de uma classe mais baixa, mas isso não tem nem recorte de classe, né? Isso é uma coisa muito pouco falada, e eu queria fazer a indicação de um documentário que eu amei, que é do ano passado, da Elizabeth Sankey. O nome é Bruxas. É um filme de 2024. E a autora do documentário, ela teve uma depressão tão severa pós-parto que ela amava muito o filho dela, mas aquela criatura é dependente dela 24 horas por dia, e ela começou a querer fazer mal àquela filha, e ela foi internada por 2 meses numa instituição onde as mães ficam internadas com os seus bebês, verdade? Uma enfermeira fica no quarto com você, porque ao mesmo tempo que ela ama aquela criança, ela também tá às voltas, e ela vai pegando os recortes da Idade Média, da Inquisição, e falando sobre essa condição. E muitas mulheres, é incrível, porque tem entrevistas de várias mulheres, elas são tipo CEOs, advogadas. Ela fala assim: eu via demônios no quarto do meu filho, eu fantasiava em afogar meu filho na banheira. E elas estão ótimas, funcionais, amam os filhos dela, cresceram. É um nível de confissão. Tem uma mulher que fala: eu ficava fantasiando em abusar sexualmente da minha filha caçula. E essa não era eu. E isso é um problema muito grave de saúde mental. Eu ouso dizer que essas mães de bebê reborn nunca vão passar por isso. Porque o bebê Então, reborn tomara. acaba na página 2. Elas não vão sentir essa sobrecarga. Aquele bebê não é vivo, dependente dela 24 horas por dia. Se ela quiser largar ele, fazer o que ela quiser, ela pode. Eu acho que a gente, na verdade, assim, tem uma mimes ali, uma brincadeira, que a gente também tem que ter um POV de entender o quanto essas pessoas têm consciência que elas estão brincando ou não. Porque, uma vida de mentira no Instagram, muita gente também posta, né? Que não necessariamente né, sobre um boneco, né? Então, Tem uma mulher que eu sigo para dar risada, que ela posta o dia inteiro o bebê reborn fazendo... olha que linda, ela sabe pegar água sozinha já no filtro, mas claramente aquela mulher tá rindo muito dela ter um bebê reborn. E eu acho divertido seguir, é um Instagram divertido, é uma mulher que está brincando de ter um bebê, essa tá brincando, e eu acho divertido. Tem mulheres ali que acreditam piamente que elas são mães desses bebês, e isso para mim é um traço bem complicado de saúde mental, e isso me dá aflição, entendeu? Quando eu vejo que essa que levou para o hospital, por exemplo, ela não tá brincando de bebê, ela é meio psicótica real. A que faz o parto do bebê reborn. Faz parte do teatro. Vou levar meu filho no hospital, né? Não é assim, meu Deus, ele está doente, eles estão já respirando. Ela sabe que é de silicone. Mas a brincadeira é da mimesis. Olha, tem o parto, igualzinho. É a imitação da realidade. Olha como é igualzinho. É um bebê muito parecido com um bebê de verdade. Eu acho que a pira da brincadeira é meio essa. E aí a gente tem que... Será que a gente tem que levar menos a sério? Pode ser. Entendeu? Eu não E sei, é uma desde que a dúvida. gente nasce, tem essa doutrinação do você vai ser mãe, toma aqui sua bonequinha, seu destino é ser mãe, é a única coisa que você pode fazer da sua vida, você só vai ter capital simbólico social se você for mãe, seja mãe, toma bonequinha, mais uma bonequinha. E aí, gente, às vezes, né, deu ruim, assim, virou um fio, talvez seja isso. As pessoas estão sozinhas, as pessoas estão com essa exigência de ter controle sobre a própria vida em todos os aspectos da vida. Eu acho só que esse negócio do bebê reborn, gente, é só um detalhe, assim, tem aí essas pessoas que têm essa coisa creepy, mas e os caras? Eu fico voltando pra isso. Vamos falar. Vamos falar dos caras. Vamos falar dos caras. Por que é que não fazem uma matéria sobre o homem que tem a espada do Star Wars? Por que que não fazem uma matéria sobre o cara que tem carrinho Matchbox? Presidente de uma empresa e ele coleciona carrinho Matchbox. Por que que não fazem uma matéria dos caras que têm roupa da Marvel? Ou todos os HQ da Marvel? Isso é uma infantilização muito mais nociva pra gente do que as mães de bebê reborn. Eu concordo com você, Tati. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Porque me pega num lugar muito
ruim da minha Sim. infância, da doutrinação, e é de plástico, eu não consigo passar desse lugar, entendeu? Porra, é de plástico. Mas aí é isso. Se a gente não quer ver, a pessoa quer. Pra mim, eu vejo como uma grande brincadeira. E eu acho que o videogame, o bonequinho da Marvel, embora seja. Eu acho que numa certa dose é porque tem uma infantilização do indivíduo que é muito nociva, né? A gente vive, a gente constrói cidadãos muito dependentes, é tudo meio tristinho, né? Inseguros e tem essa gamificação. Chato pra caramba. Mas isso aí, numa certa dose, é que nem a Tati falou. Tem videogame que realmente te bota pra pensar, te tira um pouco daquela. E você se implica como sujeito no jogo também, você não tá só recebendo. E tem propostas interessantes, são mundos de fantasia. Bacanérrimo, vai lá, querido. Mas a gente não tem nada a ver com isso. Agora, por exemplo, esse lance de legendários. Vamos trazer. Então, Pablo expliquem aí o que é o Eu não Legendários. sei, eu tenho dificuldade de explicar, mas a gente pode tentar. Se a Mili Vocês tem me poder de falaram síntese hoje, eu bom, entrei no site e fiquei assustada. Explica aí porque o pra Pablo galera. Marçal, que é um cara super assustador. influente, tava no meio dessa galera e ninguém descredibiliza ele. Ninguém fala assim, doido de Isso. pedra, maluco. Isso, exato. Mas tenta resumir aí, Mili. Então, se ninguém você- fala isso de um cara que tá lá infantilizado com os bonequinhos da... Ninguém fala isso. Fala que ele tem uma coleção de bonequinho da Marvel, cara. Sabe? O Neymar tem uma foto do Batman, sai com a camiseta do Batman. Porra, gente. E o Legendário não está distante disso, assim. É um curso que custa quase R$ 2.000, só para homens. Há turmas separadas de homem casado e de homem solteiro, pelo que eu entendi. Uau. Eles ficam 4 dias cruzando florestas, subindo montanhas, descendo vales, sei lá, caçando javaporco. Mentira, javaporco eu que inventei, gente. Orando. E a ideia é de reconstruir um homem inquebrantável, como eles dizem, diante da vida, mas quebrável diante de Deus. Então tem sempre muitas orações e eles se abraçam e eles falam sobre o que é ser um homem quando voltar para casa e um homem que não vai pecar. Eu não sei se eles consideram que forçar sexo com a sua mulher é pecar, chama estupro, né? E é isso, supostamente as mulheres têm que ficar muito agradecidas, porque depois de 4 dias elas vão receber um De exemplar. volta um herói. Vocês vão receber. Exato. Um herói. É isso. O site fala isso. Devolva o seu herói pra casa, uma coisa assim. Meu isso. Deus. E é uns caras Cara. berrando, só subindo umas montanhas. É tipo Tropa de Elite, só que o Tropa de Elite era mais fascista. Esse é fascista também, só que num aspecto mais dodói, assim. Não que o fascismo não seja dodói, mas num aspecto infantil. Mistura fascismo Isso. com Sim. infantilização. Na lista de coisas para levar, não sei se vocês chegaram a ver, Cheguei. eu só vou deixar esse registro aqui, tem vaselina. Só isso que eu queria dizer. Cara, eu não, a minha mente. Minha mente foi tão Tô longe. vendo a Agora lista, eu mas não preciso cheguei saber. na vaselina. Meu Deus, a broderagem come solta. Ai, cara, Aí, que assim, coisa eu tô maravilhosa. quente, que eu vou dar aula hoje sobre o estado do patriarcado, então vou tentar fazer uma leitura deep na web aqui dessa rapaziada, dessa gurizada vai. boa. Então vamos lá, o que é legendário? Legendário você pauta num roteiro de RPG, né? Que é baseado nessa leitura ao pé da letra completamente equivocada dos textos sagrados da Bíblia, dos evangelhos, né? Que partem de uma linguagem simbólica, Tati, bitati, lá vem o chocolate. Então os caras vão lá tentando resgatar essa ideia de masculinidade a partir dos evangelhos, que foram escritos no Império Romano, bicho. O Império Romano, pra quem não sabe, foi quando o patriarcado foi institucionalizado. Foi a legislação romana que concedeu oficialmente ao homem o status de pater familias, de patriarca. Foi quando o homem passou a ter o direito garantido por lei do poder de vida e morte dos seus filhos, esposas e seus escravizados. Então o patriarca era dono de tudo, dos bens, do patrimônio. Ou seja, para a mulher só sobrava o matrimônio mesmo, nem se ela mandava. E o Império Romano também era todo orientado para a guerra. Eles dominaram meio mundo assim. Então eles educavam os cidadãos na época, né, homens, naquele período ali, para serem guerreiros, fortes, viris, honrados, porque os cidadãos tinham que ir para a guerra toda hora, era guerra lambendo.
Então, assim, o cara que abraça tudo isso em 2025, ele não tá interessado em pensamento crítico. Porque você pode tirar até bons ensinamentos da Bíblia, né? Entender o contexto histórico, que era completamente outro, as limitações humanas daquela visão de mundo. Como que você aplica um negócio desse em 2025, meu patrono? É completamente desconectado da realidade. Aí doida é a mulher que tá brincando de boneco de silicone. E, de novo, é muito mais perigoso um cara construir uma identidade em cima de uma masculinidade distorcida, né, que tá condicionada a subjugar uma mulher. Se ele só estivesse subindo montanha, chorando no mato, usando vaselina, sabe sei lá por quê, né, entrando em contato com a natureza, com Deus, levantando Não deixando acampamento, lixo, catando recolhendo o seu próprio lixinho lixo. dele, né, com os brother lá dele. Beleza, mas esse cara quer voltar pra casa e mandar numa esposa pra ele se afirmar como homem. Ele precisa ter uma Perante mulher Deus, com a ajuda escravizada. de Deus, com a ajuda de Deus. É uma mulher que vive em função dele, que não tem vida própria, não tem vontade. Ele também quer uma mulher reborn, né? Ele quer Sim. uma mulher reborn. É. Aí tem que já dar um kit reborn pra ele também, tinha que de brinde. Isso. Ou um bebê reborn. Uma mulher Ah. cujo contrato com esse herói prevê que ela cuide da casa, faça serviços domésticos e serviços sexuais. Como chama? Se ele entra com dinheiro e ela entra com serviços sexuais. Exato. Exato. Mas ao mesmo tempo ela tem que ser uma santa, então é bem complexo. É um bem complexo. Ela só objeto, tem essas duas chaves. É, É muita maluquice. é muito E aí, assustador. a gente entra naquele paradoxo, porque se a gente ficar falando disso, a gente. Eu não sei se esse discurso é psicofóbico, essa expressão, mas eu adoro, que é bater palma pra maluco dançar. Eu não sei Agora, se eu tô vocês não praticando aqui acham- psicofobia, mas aí você acaba aumentando o alcance daquilo. Mas é importante falar, porque é perigoso. Como é que um cara tão influente como Pablo Marçal está aderindo a um discurso desse, né? É muito demodê, cara. É muita Mas você sabe maluquice. que um dos livros que o Pablo Marçal, ele tem uma escola, né? Ele é proprietário de uma escola. Uau. Ou de mais de uma, sei lá. Um dos livros que ele recomenda, eu esqueci o nome do autor, diz que para você formar uma filha, se você é pai de família e você tem uma filha, você precisa ter um encontro romântico com ela, para mostrar para ela. Meu Deus do céu. Meu Deus. Um jantar, é isso. É uma das diretrizes lá para você ser um bom pai. Meu Deus do céu. É um horror mesmo. Assim, o pai do Neymar também é um legendário. Claro. Assim, eu fiquei vendo aqueles vídeos, é desesperador, sabe? Porque tem essa matriz muito religiosa, ultra religiosa, né? Então tem essas orações, tem os abraços, tem tudo em nome de Jesus vamos cruzar esse vale, em nome de Jesus vamos subir aquela montanha, em nome de Jesus vamos matar esse javaporco. E eles estão sempre chorando e sofrendo muito, e um Isso, homem fala, isso. vai, você consegue, e ele vai dar um pulinho num rio. Ele, opa, pulei o Isso. rio. Ah! É Isso. ridículo. Aí muito eles em ridículo. posição de flexão, é uma coisa assim, gente, assim, essa ideia de masculinidade, ela é uma doença. Então, na verdade, é um retiro que reforça a doença. Porque essa ideia de masculinidade é uma violência para os caras. Isso é violento com os homens. Deve ser medonho você ser um homem e achar que você é inquebrantável. A gente é para quebrar. A gente veio aqui para quebrar. A gente está em relação. A gente vai quebrar, a gente vai trair, a gente vai errar, a gente vai fazer merda, a gente vai chorar, a gente vai ficar fraco. Imagina que horror um homem que... E vai quebrar, né, gente? Vai quebrar. E aí naturalizam a violência que esse cara pode executar numa vida. Né? Tem uma cena que o cara fala, o cara começa a quebrar uma cadeira e diz, a Bíblia manda fazer isso. Isso. É muito assustador exatamente. mesmo. Todo mundo ou sem barba ou com a barba bem aparada. A Bíblia fala que é pecado aparar a porra da barba, gente. E agora? Cadê seu Deus agora? Cadê? Porque eles são legendários hipster, eles não são qualquer legendários. Porque você interpretar a Bíblia, você lê a Bíblia como se estivesse lendo a Folha de São Paulo, vai dar ruim. Vai dar ruim. É um livro mitológico, são mitos, né? Porque se a gente vai ler, como a gente lê a Folha de São Paulo, a gente tem que se perguntar se Adão e Eva tiveram só 2 filhos, quem começou a putaria? Quem começou? Vamos falar literalmente da Bíblia? Se Adão e Eva
teve só 2 filhos, quem começou a putaria que deu aqui na humanidade? Não dá para você ler como se fosse a Folha de São Paulo. Não uma notícia. No dia 7 de fevereiro, de sei lá quando, Noé encheu sua arca com um casal de ornitorrincos, um casal de... Não é assim, gente. É mito, é para ser interpretado. Símbolos, né? Os caras estão lá lendo como se fosse a Folha de São Paulo. Os que eles querem. Ah, claro, claro. E é um teatrinho. É que nem alguém pegar Harry Potter e falar, cara, ler aquilo como se fosse o Harry Potter existiu. É que nem a galera do Star Wars, né? Que bota roupinha, que mimetiza. Eu sou o Luke, você é o Darth Vader. Eles mimetizam a subida de Jesus, a montanha. Eles têm cajados. Então, eles estão lá fazendo um teatrinho. Eu acho que o que está por trás, a gente também tem que ter esse amor no coração, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, que era um cara bem curioso, que é uma necessidade, esses 2 grupos que a gente falou, uma necessidade de pertencer, sabe? Parece que é uma desculpa, é um teatrinho que é quase uma desculpa para dizer, eu tenho meu grupinho, eu tenho meus pares, isso, Manu. sabe? Eu Juntou as tô me duas coisas. conectando com pessoas, meio que não importa o que eu tô fazendo ali, só que às vezes pode ser perigoso, né? O grupinho que tá lá fazendo RPG, os nerdolas lá, com todo respeito, eles estão ali inofensivos agora. É isso, olha só, o Pablo Marçal, que é dono de uma escola, pai do Neymar, que é um dos caras mais ricos do Brasil, né? Isso cria uma teia, um poder de influência que é perigoso para uma mulher no mundo, né? O Bebê Reborn, ele é de E é silicone. engraçado porque eles falam assim, vamos proteger essas mulheres. Proteger do quê? De vocês. Sim. Sim. É uma loucura, gente. Loucura, loucura, loucura. Porque para se colocar como protetor, você tem que colocar a mulher como frágil. Então, se eu sou o protetor, isso. você é frágil. Então, não dá pra você andar nessa pira sozinho. Você tá envolvendo o gênero feminino intrinsecamente não é na só- sua narrativa. Isso é muito importante. Não é só sobre como ser homem, é também sobre como ser mulher. Porque essa é a bela recatada do lar. Não existe mulher de legendário que tenha voz. Não existe mulher de legendário que tenha opinião. Não existe mulher de legendário que fale, meu querido, hoje a cozinha é com você. Não existe mulher de legendário que diga, hoje eu não quero transar, meu amor. Não quero transar. Estou sem vontade. Não existe. Então, é sobre também como ser mulher. E essa mulher, ela é naturalmente, né, para eles, inferior. E ela tem que obedecer. E ela tem que servir. Então, eu sei que tem muita mulher que fica muito à vontade, que ela acha que ela está à vontade ali. É uma espécie de prisão. Mas a pior prisão é aquela em que você não vê as jaulas, né? É o pior tipo de prisão. Não dá nem para sair, né? Você não tá nem vendo Não dá onde você nem se para meteu. sair. Agora, fazendo um link com o começo do que a gente estava conversando aqui. Vocês acham que hoje a Janja vive um monte de comentários machistas, porque ela é essa mulher que se coloca, ela fala muito claramente que ela nem teria casado com o Lula se ele não desse esse espaço para ela. Então ela vai lá, fala do TikTok na China, ela grita fuck you Musk, ela desde o começo sempre deixou muito claro que essa mulher que vai se colocar, que vai querer, não vai só sorrir e acenar. E vocês acham que ela sofre esse machismo, esse preconceito? Ou vocês acham que, de fato, ela comete gafes e não está sabendo se comportar nesse lugar de primeira-dama? Como que vocês veem ela? Então, eu acho que a existência de um lugar de primeira-dama é para deixar a mulher realmente desconfortável. Só existe um tipo de primeira-dama aceitável. A mulher do Fernando Henrique Cardoso. Alguém que venha da oligarquia, Dona Ruth Cardoso, uma intelectual muito superior ao marido, que se conteve, que se aceitou estar recolhida, não brilhar mais do que ele, simplesmente ser a primeira-dama, vou fazer uns trabalhinhos sociais. A Dona Marisa foi vítima de um linchamento, ela morreu porque ela foi vítima de um linchamento classista da nossa sociedade, que não aceita alguém da classe trabalhadora nesse papel de primeira-dama. Eu acho que a Janja é vítima dessa fúria, porque ela não se
a pequena nesse lugar bizarro que chama ser uma primeira-dama. Exato. E ela tem opinião, e ela irrita mais porque ela é um ser transante, é uma mulher transante, irrita muita gente, ela tem libido, ela tem erotismo. Só que eu acho que ela deveria ter explodido esse lugar da primeira-dama. Assim, gente, muito fácil falar, né, o que ela deveria ter feito, mas eu fico olhando para isso e penso, porra, sabe, manda merda, primeira-dama, fala, não quero, eu vou fazer outra coisa, eu não quero ser isso. E acho que ela poderia ter feito um espaço de memória para Dona Marisa. Acho que, até para mostrar que mulheres, a gente não rivaliza sempre em todas as circunstâncias. Dona Marisa foi vítima de um Brasil racista, classista, machista, misógino, morreu por causa disso e merecia um espaço de memória. Não haveria esse Lula sem Dona Marisa. Não haveria Lula sem Dona Marisa. Ela deveria ter um espaço de memória. Meu sonho era ver a Janja tocar esse espaço de memória, sabe? Porque senão o Lula fica como um troféu. Ele não é troféu, gente. Ele não é um troféu. Então, acho que ela é vítima, sim. Para responder a sua pergunta, acho que ela é vítima, sim. E ela vai explodir esses protocolos todos. Tô nem aí que ela exploda o protocolo, gente. Assim, ela deve cortar um dobrado ali dentro, cheio de homens, sabe? Sim. Cheio de amigo do Lula, conselheiro do Lula, tudo muito machista, muito misógino. Ela deve cortar um dobrado ali dentro. Eu acho que são tantas camadas, né, subjetivas e objetivas. É o que a Mili falou, ao mesmo tempo que é um lugar extremamente limitado, pressionado, como extensão da figura do Lula como primeira-dama, né? O Lula já é uma pessoa perseguida politicamente. Então tem uma dupla camada ali de opressão em cima da Janja, porque ela ainda é uma mulher, né, que supostamente está propagando um ideal orientado à esquerda. Ao mesmo tempo, como que a gente vai julgar qualquer tipo de conduta, né? É doido porque a gente tinha uma Michelle Bolsonaro e é isso, não se falava dela, assim, né? Ela não era um assunto, ela falava os absurdos ali pela família, pela propriedade dela. Isso é foda. Não era criticada como a Janja. A gente deixa falar essa mulher, né? Sabe o que a Janja falou pra mim? Que o que ela mais sofre é quando mulher xinga ela. Ela falou, homem, eu tô acostumada, mas tem muita mulher que me xinga o tempo inteiro nas redes sociais. Ela falou que isso dói mais. Não, deve ser horrível, assim. Ela deve ser muito desconfortável estar nesse lugar que ela tá, sabe? E o Lula não ajuda muito, assim, a verdade é essa. O Lula não ajuda nada, né? Quando ele chama ela para virar página, acho. Mas ele fala, ela não é uma cidadã de segunda classe, ela vai falar assim. Eu acho que ele. Mas mesmo quando ele faz isso, ele está autorizando ela a falar. Ele está dizendo, vai brilhar, entendeu? Ele está dando espaço para ela. Ele sempre se coloca nessa posição. Ele não ajuda com a Dona Marisa também. Ele devia se pronunciar a respeito da Dona Marisa. Ele não fala, sabe? Eu estou detectando um nível de machismo e misoginia nele que eu não sabia que existia. É o Lula, gente, vou votar nele, se a alternativa for o fascismo, faço campanha, saio com a estrela vermelha na cabeça, carregando a estrela vermelha pela rua, se for preciso, mas é muito pouco pra gente ter que escolher entre um machista legal e um machista escroto, sabe? Vamos para as dicas? Quem tem dicas hoje? Dicas, vamos lá. Eu tenho. Cadê, gente, a minha dica? Olha aqui. É um livro, vou falar em quadrinho, Boy Dodói. Eu amo esse livro, amo. Tem história, eu acho que tem história minha aí. Eu acho que sim. Acho que na segunda edição entrou uma história minha. Não sei se essa já é a segunda. É maravilhoso esse livro. E a Carol Ito trabalhou comigo na Trip. Amo Carol Ito. Gente, uma vez, só para contar um caso, assim, porque a gente faz sempre que a gente não fala da Psycho Millie, né? Eu estava em Pinheiros, e eu fui atravessar a rua lá em Pinheiros, a Mateus Grow, e aí quando eu estava atravessando, um carro veio e jogou bem devagar, assim, o carro para cima de mim, como quem diz, aqui é... E eu dei um murro no capô do carro e xinguei o cara. E logo depois que eu fiz isso, eu pensei, gente, se tiver alguém me olhando fazer isso, gente, Psycho Millie tem que ficar dentro do armário, Psycho Millie não pode sair. Aí quando o carro passou, do outro lado da rua, tá a Carol Ito assim, ó.
Melhor testemunha. Eu adoro ela, eu acho ela brilhante. Ela é muito boa. Essa é a minha Bom, dica. de E você, Manu? dicas, eu fiquei pensando aqui, que eu gosto dessas dicas mais para temáticas. Eu pensei no Reino, do Manuel Carrère, já que falamos sobre cristianismo Carrère e é tudo. origens do cristianismo. Isso aqui, gente, é um deleite. Eu não terminei de ler ainda. Mas ele, cara, ele mergulha também na vida do Paulo e do Lucas, dos apóstolos, em como eles transformaram o cristianismo nisso, né? Eu acho que os nossos ministros legendários, eles deviam dar uma olhada nesse também. Eles podiam ler a Bíblia, mas ler isso aqui também, porque o Carrère também se implica como um ex-católico fervoroso. É uma fofocada boa, isso aqui é muito bom. Carrère E é o bom demais. Boa outro, dica. e o outro é assim, História Sem Fim, que era o meu filme preferido, 2 na infância. Pra mim E, também. cara, esse livro, aí eu resgatei esse livro, né, Macaca Velha. E ele é muito sobre um amadurecimento de um menino que ele precisa resgatar, não deixar morrer a capacidade dele de imaginar esse mundo da fantasia que tá dentro dele. Então, como adulta, ler no meio dessas cabeçudagens que a gente gosta de ler, que elas são coruja buraqueiras, eu poder parar para ler um livro desse foi tão gostoso. E tem uma complexidade muito bonita nisso, né? Nesse arquétipo da criança, da imaginação. É muito legal, gente. História Sem Fim. Tudo a ver. Tudo a Nossa, ver. esse filme realmente, minha mãe me levou no cinema, foi inesquecível. A minha dica, eu acho que vocês já devem ter visto. Se não viram, Manu e Mili, acho que vão amar. Vocês foram ver King Kong Fran? Ainda não Não vi, foi? cara. Olha só, eu tô tendo uma déjà vu, gente. Você não deu essa dica na semana passada, com todo Eu dei respeito. essa dica, o Bully tá brigando comigo, eu já dei essa dica semana Cara, muito passada. bom. Não, Cara, e eu, sequelada, que estou reagindo como provavelmente eu reagi semana passada, achando que é a primeira vez. Como que eu dei? Ah, não, mas já sei. Eu dei a dica dizendo que eu ia ver. Agora eu vou dar a dica dizendo que eu fui agora ver. você viu. Boa. É a mesma dica vista de outro lugar, que é o lugar de quem a viu. Cara, vamos nessa verdade, que agora é uma dica com propriedade, com lugar Agora de é uma fala. dica, cara, a Rafaela, puta, agora eu lembrei, já dei a dica mesmo. Ela tá no Shopping Eldorado ali, ela antes estava no Higienópolis, mas ela bomba, foi para um teatro maior. E é muito forte, enfim, ela faz com os caras da plateia. Você tá rindo, de repente você entende que não é para rir, porque é para você ficar bem incomodado. Ela vai tratando os caras da plateia muito como as mulheres são tratadas no dia a dia, as coisas que a gente tem que escutar. Termina com uma cena muito forte, porque aquilo vai crescendo, né? É bem o que vocês falam, a Mili, que o fio-fio na rua pode chegar ali no estúdio, né? Por isso que não é só um fio-fio. E essa peça vai crescendo até chegar numa cena muito forte. E, enfim, a mesma dica repetida, gente. O nome disso é 46 anos de idade, 2 Covid, 3 influenza. E tinha homem na plateia? Tinha homem na plateia, era muito mais mulher, mas tinha homem. E teve um cara lá que participou. E no começo ele não queria muito, aí ele foi participando e tal. Os caras topam ali entrar no jogo dela. E foi bem forte, foi uma experiência bem forte. Mas agora eu tô mal Eu que eu dei a quero dica ver. repetida, gente. Não, você Não, reforçou, você falou que você você... ia ver, agora você viu. Eu acho que tem 2 pontos de vista mesmo, assim. Pode Tá ser que na semana... valendo. Pode ser que na semana passada eu tenha mentido que eu já tinha visto. Agora eu falei a verdade, que também é um outro... que também é um outro... Que é o ponto de vista agora da verdade. Então são muitos pontos Já de vista. pensou, se na semana passada você mentiu que você já viu e eu reagi? Também já vi. Eu tô com uma E agora vaga você deu a real lembrança. também. Eu tô com uma vaga. Bom, é isso, gente. Aqui a gente é de verdade, cara. Agora eu Aqui vou dar a essa é dica, nossa vale verdade. tudo. Brincadeira, essa eu já dei também. Da peça do Gregório a gente já falou? Cara, Eu não, acho que então você tem já que falar. falou. Céu da Língua, melhor peça Eu do... até espirrei. Gente, Céu da Língua, a melhor experiência em teatro que eu já tive. Top 5 melhores experiências que eu já tive no Quando teatro. será que sai de cartaz de São Paulo? Eu quero ver. Já saiu? Não, mas ele tá fazendo extras. ele tá porque que tá. lota, Ele vai pra, lota. ele tá pra lá e pra cá, cara. Gente, é uma coisa brilhante, muito assim. linda. É realmente fantástico, assim. Tem que ir, eu vou tentar ir de Eu novo. quero.
É muito bom. Eu É vou. imperdível, Te é aviso imperdível. quando chegar em São É Paulo. hilariante, ela é leve, ela é profunda ao mesmo tempo. E eu vou dar uma outra dica boa também. Que Ué, mulher. E aí a gente vai encerrar esse negócio aqui que o bullying já tá tipo, ó, já deu aqui mais de 6 horas. Que a dica é o seguinte, este programa, Reparação Histérica, que fica no meu canal de YouTube, o meu canal de YouTube tem um outro programa, eu já dei essa dica também, acabei de lembrar, que Não, que agora vou estrear o Desculpa o Transtorno, que é o meu programa com o Dunker, que a gente lê cartas de pessoas falando: eu tenho essa maniazinha, eu tenho esse negocinho. Está disponível a partir deste momento o Desculpa Alguma Coisa, o Desculpa o Transtorno, neste canal de YouTube, que é uma conversa minha com o Dunker sobre cartas que a gente recebe. Então, gente, é o seguinte, curtam, porque aí o algoritmo manda a gente. Compartilha, porque o algoritmo também manda a gente. Vocês acham que esses recados são importantes? Vira membro, porque aí também o algoritmo manda a gente. Agora tem mais programas aqui no canal da Tati. Exato. Façam esse hilarie aí pra gente, por favor, não custa nada, sabe? É um cliquezinho. deixa lá seu hilarie, seu amém, seu axé, seu inxalá. O seu. E principalmente, o que tem que fazer mesmo, que não é só dar like, se inscrever. Muito importante se inscrever. Um dia eu vou aprender a falar isso sem pedir ajuda aos jovens. É isso, inscreva. Também é um clique, gente, é um clique assim, pá. O polegar opositor aqui, ó. Só vai ali, ó. Beleza. Coisa boa. Então é isso, gente. Obrigada e até semana que vem. Beijo, galinha. Beijo, galinha. Beijo, galinha. Reparação histérica. Reparação histérica.